O nosso tema de hoje é: um mau conselho leva a maus caminhos. Às vezes só uma ação que a gente já faz na vida, isso já é uma coisa que já nos prejudica muito, nos leva para muitos caminhos que nos afastam desde da presença de Deus, como nos tira a alegria, a paz da nossa vida. Vamos à leitura. Salmo 119, versículo 11 a versículo 14. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos ou mandamentos. Com os meus lábios declararei todos os teus juízos da tua boca. Fulguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e terei respeito aos teus caminhos. Recriar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. A palavra de Deus, ela é uma palavra que nos dá muitos conselhos, não é verdade? Para que nós possamos viver debaixo da graça de Deus. Tem aquele ditado que diz, né? Que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? E uma vez eu trabalhava no banco e eu fui fazer um curso. Aí a gente foi fazer um curso lá, porque o banco estava abrindo um novo segmento para trabalhar, coisa mais chique do mundo, né? Tem a agência aqui em Marília ainda hoje. E aí a gente falou assim para o cara que estava dando o curso: rapaz, você acha que alguém vai gastar R$100 com tarifa de banco para ter uma conta aqui, né? E o rapaz disse assim para nós: olha, nada que é dado de graça é dado valor. E é verdade, não é verdade? As pessoas não dão valor na obra de Cristo. As pessoas não conseguem entender os conselhos de Deus sobre a salvação, quando Deus diz que nós precisamos estabelecer a nossa crença em Cristo Jesus, que é só através de Jesus que nós somos salvos. Mas no Salmo 119 aqui, se você olhar, no versículo 11, é o nosso tema de hoje: um mau conselho leva para maus caminhos. Se você quiser ter um bom conselho, você tem que ler a palavra de Deus. Por isso que nós iniciamos todas as nossas mensagens com a palavra de Deus. Olha a disposição aqui do salmista no versículo 11, quando ele diz: escondi a tua palavra no meu coração. Não significa, não é que ele escondeu e esqueceu num baú guardado. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que ele escondeu como um tesouro, como a coisa mais preciosa que ele podia ter. E assim como ele, nós também podíamos guardar a palavra de Deus, é isso que nós vamos falar essa noite, como um tesouro bem guardado, para que nós possamos ter uma vida nos caminhos do Senhor, uma vida abundante, uma vida que é claro que tem atribulações por as questões do mundo, mas de paz com o Senhor, para que possamos um dia estar nos céus com Deus. Deus, ele deu o seu conselho no deserto para o seu povo, deu no tempo de Jesus, deu no tempo de Juízes, deu para Apocalipse, para nós conhecermos todas as coisas. E Deus conhece a natureza do homem, não é verdade? Se nós olharmos para o homem, né? Estou olhando aqui para o João, eu vejo que toda pessoa tem 2 ouvidos e uma boca. E quando se fala de conselho de Deus, parece que as pessoas não têm nenhum, porque elas fecham os seus ouvidos e passam a ouvir apenas a sua voz, aquele som que sai da sua garganta, que na verdade está dentro do seu coração. Então o primeiro item que nós temos aqui, que os irmãos estão vendo aqui, chama: da onde vêm os maus conselhos? Porque se eu não estou firmado num bom conselho, eu estou firmado num mau conselho, né? Ou você está de um lado ou você está do outro. Não tem como você estar em cima do muro, né? Essas coisas não existem, que a sociedade e muitas religiões colocam sobre isso. E nós separamos nessa noite 3 principais motivos que nós acreditamos da onde que vêm os maus conselhos.
O primeiro que nós separamos aqui é que vem de nós mesmos, do velho homem que vive ainda em nós. O segundo, dentro desses maus conselhos, são de terceiros, de pessoas que não têm temor ao Senhor, mas dão a sua palavra, o seu entendimento para nós e nós aplicamos na nossa vida. E o terceiro são de pessoas próximas a nós, ou dentro até da nossa casa, tem alguns erros de português aqui, me perdoem os irmãos, que nós ouvimos e deixamos a palavra de Deus. Para nós começarmos, eu gostaria de abrir no livro de Gênesis, no capítulo 13. Porque é um texto muito importante para nós, nessa questão de nós ouvirmos o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa vontade e o nosso desejo. Daí vem um mau conselho, muitas vezes transformado em ação na nossa vida, ok? No capítulo 13 e versículo 1, até o versículo 11, mas nós vamos ler até o versículo 7, há uma questão do dia a dia. Quantas pessoas às vezes começam um negócio, ou muitos anos atrás, né, a pessoa comprava lá um sítio, eu lembro da época do meu avô, quando ele tinha um sítio, meu pai está assistindo, ele vai lembrar, depois aquilo era dividido entre os irmãos, um pegava a sua parte, outro pegava a outra, comprava, e cada um ia cuidar da sua vida, né? Tem um tempo lá que Jesus estava pregando e as pessoas vieram discutir, né, dois irmãos, acerca dos seus bens, o que deveria fazer ou não. Jesus deu um conselho para eles. Jesus colocou essa aplicação. Então o salmista começa lá dizendo, eu guardei o meu coração, né, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas quando você não abre a palavra de Deus, você não medita na palavra de Deus, a sua vontade vai prevalecer. E é isso que vai acontecer na vida do sobrinho de Abraão, versículo 1. Gênesis capítulo 13 e versículo 1. Olha só as escolhas de Ló, por ele mesmo. Versículo 1 diz assim: E subiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, ele, a sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar aonde o princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque seus bens eram muitos, de maneira que não podia habitar juntos. Então perceba que nós temos um problema aqui. Qual que é o problema? O problema é falta de bens. O problema aqui é pobreza. O problema aqui é que teve um tempo de seca, como nós tivemos nesses dias, e não houve o que comer naquele tempo, então eles estavam brigando pela sobrevivência da sua vida. Não, muito pelo contrário. A briga que estava acontecendo, nós vamos ler aqui no versículo 7, era pela abundância. Quantas pessoas brigam pela abundância de bens ou das coisas que têm? Já parou para pensar isso? Quando a gente é criança, eu lembro lá, às vezes tinha um bife na panela, né? Ou às vezes tinha um ovo, precisava dividir. Se um irmão comer 1 centímetro mais do que o outro, o que acontece? Dá briga, não é assim? Dá briga, né? E aí começa aquela quizinha, aquela briga, né? Mãe, pai, não sei o quê, né? Pelo menos tem alguma coisa para comer. Agora no caso aqui, meus irmãos, era uma multidão de bens que tinham. E olha só o que aconteceu no versículo 7. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então ali na terra, né? Então perceba a abundância de bens,
Perceba quando você às vezes vai em um lugar e as pessoas estão brigando, elas não percebem a bênção de Deus, não é verdade? Às vezes nós brigamos por tantas coisas que nós nem usamos. Ah, mas eu preciso ir para o meu serviço, eu preciso ganhar mais. Às vezes você abre a geladeira e joga a comida fora, nem para dar comida para alguém, mas aquela comida é jogada fora, quer dizer, está sobrando. Se você abre o seu guarda-roupa e tem roupa que você não usa há 6 meses, significa o quê? Que tem uma abundância de bens. Está sobrando as coisas ali. Então perceba que na vida da gente, a gente em vez de olhar as coisas de uma forma positiva, nós começamos a olhar as coisas de uma forma negativa. E muitas vezes nós nem percebemos o que acontece aqui com a palavra de Deus. Às vezes nós somos filhos, e eu estou falando isso aqui porque hoje a maioria das pessoas aqui são filhos. E as pessoas têm muitas coisas, né? Tem pelo quê? Olha só, por que Abraão tinha tantas coisas? Né? É porque Deus apareceu para ele e fez um chamado. Por que o Ló tinha tantas coisas aqui na sua vida? É porque Deus apareceu para ele e fez um chamado para ele? Não. A Bíblia diz que Ló ele foi abençoado por causa de Abraão. Nós como filhos, muitas vezes, nós somos abençoados por causa dos nossos pais que andam no caminho do Senhor. E a gente nem percebe isso. Só vamos perceber quando nós tomamos um mau conselho do nosso próprio coração. E é isso que vai acontecer na vida do Ló. O Ló tinha muitos bens, ele era uma pessoa abençoada, porque ele estava no lugar aonde o seu pai ali espiritual estava servindo ao Senhor. O que nós lemos aqui no capítulo 13, versículo 4, aonde Abraão ia, ele invocava o Senhor. Aí você olha a geração daquelas pessoas que não ficaram na casa de Deus. Como é que os pais podem ter tido tantas bênçãos na vida? Não estou falando de coisas materiais, estou falando de coisas espirituais, de paz, de alegrias que nós encontramos no Senhor e as suas gerações perdidas. Olha só o versículo 8, o que aconteceu. Versículo 8 do capítulo. E disse Abraão a Ló: ora, que não haja contenda entre mim e ti, porque o que ia acontecer? Daqui a pouco os dois iam brigar por causa dos bens. Então Abraão tinha essa ciência, né? O que ele disse? Então os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos, não está toda a terra diante de ti? Eis, pois, aparta-te de mim, e se escolheres ir à esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei ir para a esquerda. Olha só o que o Abraão diz. E aí você começa a perceber alguns detalhes que a gente percebe na vida das pessoas quando elas não têm essa comunhão com Deus. O Abraão ele está com Deus em comunhão, então ele sabe que é melhor uma separação positiva do que eles ficarem brigando ali. E quantas pessoas, quantos irmãos, quantos amigos, quantas pessoas que às vezes começam um negócio, acabam brigando por causa do dinheiro e nunca mais tem paz ou contato com um com o outro. Então Abraão diz isso para o Ló, e o Ló vai fazer uma escolha. Agora preste atenção no versículo 10 e no versículo 12, para que nós possamos olhar de quem foi, na verdade, essa escolha. Abraão fez uma opção para o Ló. Agora olha só a decisão que o Ló vai tomar, versículo 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si as campinas do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartou-se um do outro. E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Então olha só a primeira situação que vai acontecer na vida de Ló. Preste atenção. Versículo 10. Abraão, ele dá uma opção. Mas quem toma o conselho para tomar uma decisão é quem? É Ló.
E quando ele toma uma decisão, ele toma pelo quê? Pela vista, por aquilo que ele olha. Por isso que nós estamos olhando aqui, vindo da onde vêm os maus conselhos. Vem do próprio homem. Quando ele olha aquela campina do Jordão, quando ele vê aquela abundância de pasto, quando ele vê aquela beleza natural, as chuvas que existiam ali, o que ele disse? Eu vou com os meus pastores para lá, porque lá tem muitos alimentos e eu não vou perder bem algum indo para lá. Eu vou multiplicar o que eu tenho. Então ele escolheu pelo próprio conhecimento dele. Ele tomou conselho consigo pelo que ele viu, né? Hoje tá bom vir aqui no Jardim Morumbi, né? Choveu ontem, a grama tá verdinha, mas se você viesse na quinta-feira aqui, a grama estava toda amarela. Então como é que nós escolhemos as coisas espirituais na nossa vida? Como é que nós escolhemos? Será que é olhando o nosso coração? Em Jeremias no capítulo 17, eu gostaria que os irmãos fossem lá. Jeremias capítulo 17 e versículo 10, porque a palavra de Deus ela é bem clara quanto ao conhecimento que o homem tem de si mesmo e até da vida. Hoje você pode ter força nos seus braços e amanhã pode ser que você não consiga nem sair do lugar. Mas qual que é a sua preparação para o futuro? Você acha que com a sua força você pode entrar no reino dos céus? Jeremias capítulo 17 e versículo 10, diz assim: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. Você vai apanhar. Obedece, que eu estou no meio do culto. Vai lá para o fundo. Se você começar a andar, você vai ficar de castigo até chegar em casa. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Eu sou o Senhor, esquadrinho os corações e provo os rins. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Uma pessoa ela só trilha um caminho se ela escolher andar por aquele caminho. E foi o que o Ló escolheu. Ele escolheu um mau conselho do seu próprio coração, da sua própria consciência. E vai acontecer que no final ali de Sodoma e Gomorra, as coisas que mais ele deu valor na sua vida, que era a sua família, e o seu dinheiro, quando ele separou de Abraão, sem buscar o Senhor, sem invocar o nome do Senhor, ou sem dizer assim, ele poderia dizer para Abraão, não, o Senhor é mais velho, o Senhor aqui é o maior, eu devo servir ao menor, o Senhor vai escolher o que eu devo fazer. Ele não fez isso. Ele não consultou nem o Senhor e nem uma pessoa que tinha o temor. E no meio da história da vida dele, nós sabemos o que aconteceu. Ele perdeu todos os seus bens que ele preservou nessa escolha que ele tinha. E mais ainda, as suas filhas foram morar num lugar onde os costumes não eram de acordo com a vontade e o caminho do Senhor. Versículo 13, volta lá em Gênesis no capítulo 13, ok? E no versículo 13 diz assim: Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Deu no que deu. Deu no que aconteceu. Perdeu espiritualmente a sua família. A sua mulher dava valor mais às coisas que tinha em Sodoma. Virou estátua de sal. E suas filhas perdeu totalmente a sua geração dos caminhos do Senhor. Em Provérbios no capítulo 27, versículo 20, diz que o inferno e a morte nunca se fartam, e os olhos dos homens não se satisfaz. Se você quiser escolher um caminho para andar, quiser comprar alguma coisa, possuir alguma coisa, você vai ver que nunca o seu coração vai estar o quê? Satisfeito. Por isso que o Salmo 119, versículo 11 diz: Eu guardei a tua palavra dentro do meu coração. Mas guardei em que sentido? Que é a primeira palavra que aparece no versículo? Eu escondi. Escondi no sentido de um tesouro. Então, em Salmos, no capítulo 42, versículo 7, um outro versículo diz que um abismo chama outro abismo.
O ruído das catapultas, todas as suas ondas e as suas vagas têm pesado sobre mim, o salmista fala. Por quê? Porque um mau conselho de si mesmo, dos seus conhecimentos, um único levantar de olhos, o tempo do coração pensar e levar informação, foi a ação que Ló tomou e tudo foi perdido na sua vida. Olha só. E esse versículo de 42:7 é uma briga espiritual. E aquilo foi destruído, a vida de Ló, e assim pode acontecer com as nossas vidas. Então, da onde vem um mau conselho que vai levar a maus caminhos, que foi o que aconteceu com o nosso personagem aqui, dentro de nós mesmos, do velho homem, quando nós não ouvimos a palavra de Deus. Mas tem ainda, tem outros motivos. Segundo motivo, é quando nós ouvimos o terceiro sem temor a Deus. Eu quero ouvir uma pessoa mais velha. Por que Abraão era a pessoa mais indicada? É porque ele era mais velho? Não, não é só por isso. Você pode buscar uma pessoa mais velha que ela vai te levar para maus caminhos. Mas é porque Abraão, ele tinha o quê? O temor no Senhor. Ele invocava o Senhor. Ele ouvia a palavra do Senhor. Então você, em 1 Reis, capítulo 12, nós encontramos uma outra situação de vida, que é a do rei Roboão. 1 Reis, capítulo 12, e versículo 1 a versículo 5. A gente toma conselho, a gente faz os caminhos da nossa vida, porque nós vamos vivendo. Nós temos as nossas necessidades, existem as nossas lutas. E aconteceu que, por um jovem aqui, caiu o reino do povo de Deus no colo dele. E do versículo 1 ao versículo 5, ele precisava governar esse reino. Como os nossos jovens vão casar e precisa governar a sua casa, governar o cargo que ele ocupa dentro de uma empresa, até uma empresa, ou governar, por exemplo, a sua escola bíblica, a sua rota. Nós temos muitos jovens que trabalham na igreja, como por exemplo, na questão da música. Então nós temos que governar nesse sentido. Nós temos que liderar. A nossa vida é feita de escolha. E aconteceu que morreu Davi, morreu Salomão, e o filho de Salomão, ele subiu ao trono e ele precisava governar o povo de Deus. Versículo 1. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel se reuniu em Siquém, para o fazer rei. E sucedeu que Jeroboão, filho de Nebate, achando-se ainda no Egito, para onde fugira diante do rei Salomão, voltou do Egito, porque mandaram chamá-lo. E veio, pois, Jeroboão e toda a congregação de Israel, e falaram a Roboão, dizendo: o teu pai agravou o nosso jugo, ou seja, o nosso trabalho. Agora, pois, alivia tu a dura servidão do teu pai e o peso do jugo que nos foi imposto, e nós te serviremos. O que o povo está reclamando aqui? O povo está reclamando que os impostos estão muito caros. Não está fácil manter aquela turma lá no palácio, como se não fosse igual aos dias de hoje, não é verdade? E aí o que aconteceu? Esse Jeroboão, na verdade, ele fugiu para o Egito, porque o Salomão viu um perigo nele, e ele que era contra o rei Salomão, então ele foi fugido para lá. E aí ele, junto com o povo chama ele para fazer uma oposição, vai falar com o rei Roboão. E o Roboão precisa fazer o quê? Tomar uma decisão. Como que ele vai governar aquele povo? O que ele faz? Ele atende o pedido do povo ou não? Todos os dias aqui, se eu perguntar para o irmão Luiz, para a irmã Ângela, o Vitor sempre tem um pedido, tem ou não tem? Todo momento ele tem um pedido. Como é que você vai fazer para governar a sua casa? Você vai conceder aquele pedido, esse é o momento, esse não é, eu vou comprar tal coisa, mas não vou comprar agora, quero ver a reação do meu filho, como é que ele vai reagir com isso, com aquilo, não é assim? Como é que esse rei teria a sabedoria para governar o povo de Deus? Aí o que aconteceu? Bem, ele precisava buscar um conselho. Na nossa vida nós precisamos buscar conselhos.
E ele foi tomar conselho sobre este caso. O que eu faço? Eu deixo de agravar o povo na questão dos impostos para eles me servirem, ou eu tomo alguma oposição contrária do que eles pediram para que eu não perca o meu governo? Como é que eu vou fazer? Quantos pais na vida perdem o controle dos seus filhos, ou por agravar ou não agravar a questão dos filhos? Tem filhos que são revoltados com os pais, com as mães, não é verdade? É claro que há muita questão do filho, mas tem muitos pais que são violentos e aquilo cresce no coração do filho. Não é porque uma pessoa açoita ou bate num filho que ele vai crescer. A Bíblia diz, né, que a vara da correção faz bem, mas se não tiver a palavra de Deus, o que vai crescer dentro desse coração? Então no versículo 6 e no versículo 7, este rei, ele foi fazer o quê? Ele foi tomar conselho. Porque, o que nós estamos falando? Da onde vêm os maus conselhos? De terceiros sem o temor de Deus. Então olha só o que aconteceu. Versículo 6. Versículo 5. E ele disse para todo o povo, quando o povo falou para ele reduzir os impostos e o jugo que estava muito pesado. O rei disse: ide vós até o terceiro dia, então voltai a mim. E o povo se foi. 6. E teve o rei Roboão conselho dos anciões que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando ainda estava vivo, dizendo: como aconselharias vós se respondeste a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servos deste povo, e servides, e respondeles, eles falarás boas palavras, todos os dias serão teu servo. Então o que os conselheiros falaram para ele? Olha, se você ouvir a voz do teu povo agora, e você servir eles nesse requisito, vai acontecer que todos os dias eles vão te servir. E eles vão lutar por você. Esse foi o conselho que deu os conselheiros que estiveram com o pai dele. E aí no versículo 8, ele foi tomar conselho de pessoas que não tinham temor ao Senhor. Olha só, versículo 8. Porém ele, o Roboão, deixou o conselho que os anciões lhe tinham dado, e teve conselho com os jovens que havia crescido com ele, que estava diante dele, e disse-lhes: que conselho vós me dai? E responderei a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que o teu pai nos impôs. E os jovens que havia crescido com ele lhe disseram: assim dirás a este povo que te falou: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu aliviarás sobre nós? Assim lhes falará: o meu dedo mínimo é mais grosso do que todos os lombos, ou quer dizer, todas as forças do meu pai. E assim que, se meu pai vos carregou um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. E essa foi o quê? A resposta que ele deu para todo o povo. Então ele tomou conselho de pessoas que temiam a Deus e pessoas que não temiam a Deus. O que nós encontramos no versículo 6 e 7? Qual que é a qualificação desses conselheiros de Salomão, que era também o conselheiro dos seus filhos? Se você olhar para a história dessas pessoas, eram pessoas que ajudou Salomão a construir o reino, a ampliar o reino. Nem no tempo de Davi houve-se tanta paz e tanta ampliação de norte a sul, de leste a oeste, como no tempo de Salomão. Além de ajudar nessas questões de paz, eles ajudaram também na ordem sacerdotal. Eles estavam lá. Salomão, ele vai se perder no final da sua vida, mas os trabalhos do templo continuam. Esses anciões também viveram a construção, a inauguração do templo.
Então são pessoas que construíram alguma coisa. Mas quando você vai para esses jovens que construiu, quer dizer, que cresceu com o Roboão, qual que é a qualificação que nós encontramos deles? É a qualificação de pessoas que nasceram dentro de um palácio, de uma pessoa ou pessoas que tinham tudo. Eles não precisaram sair do palácio, como o vô de Roboão, para pegar uma espada para construir o reino. Eles tiveram tudo em mão beijada. Então eles não sabiam o que é construir. E quando nós não sabemos o que é construir uma vida física, mas também espiritual, nós não damos valores naquilo que nós recebemos. E o que ele vai conseguir? Ele vai conseguir dividir o reino. No final dessa história, o Roboão ele vai ficar só com 2 tribos. E só ficou ainda com 2 tribos porque Deus aparece dizendo: por amor a Davi, eu vou permanecer o reino na linhagem de Davi. Então, maus conselhos, ou um mau conselho, conseguiu dividir todo o reino. Trouxe maus caminhos para muitas pessoas. E Roboão não precisava fazer muita força, porque quando ele começou a governar, que ele substituiu o pai dele, ele conhecia a história. E qual que é a história que talvez nós vamos ver na próxima semana? É que um dia Deus apareceu para o seu pai e perguntou para ele: o que você quer? O que você quer, Salomão, que eu vou te dar? Bom, uma pessoa que sabe o preço de construir as coisas, porque Salomão sabia disso, porque Davi se encarregou de ensinar o seu filho, pelo menos com esse filho sobre nos seus caminhos, ele viu que a obra, que o reino, que o trono não era dele, mas era de quem? Era do Senhor. Então muitas vezes, as coisas que nós herdamos na nossa vida, elas não foram construídas por nós. Essa igreja aqui, para os próximos membros, para o futuro dela, muitas pessoas não construíram, elas não sabem o preço que é disso aqui. Não um preço físico no dinheiro, mas de esperança, quando uma pessoa disse: olha, lá naquele pasto, lá naqueles cafezais, um dia vai ser uma igreja. É por isso que você olha as igrejas hoje vendendo prédio, vendendo as coisas que tem, porque não construíram aqueles membros nada. Não sabe o que é o trabalho de trazer uma criança e ficar com uma criança 10, 15, 20 anos para dar um fruto. Por isso que é mais fácil destruir do que construir. É mais fácil você aceitar conselhos vãos que destrói do que conselhos que constrói. Porque para construir alguma coisa, você precisa de muita aplicação e muita boa vontade na sua vida, para que Deus possa te abençoar e abençoar os seus que está com você. Então, se você não quiser ouvir o pastor, se você não quiser ouvir a mensagem, se você não quiser ouvir a voz de Deus, você não precisa ouvir. Quem vai pagar essa conta é você. Quem pagou aquela conta foi o Roboão. Ele pagou toda aquela conta. Agora, quando você observa a Bíblia, a palavra de Deus, lá em Provérbios, no capítulo 4, nós estamos em Salmo, é o livro da frente. Em Provérbios, no capítulo 4, do versículo 14 até o versículo 18, é interessante, porque você olha para a vida de Ló e ele escolhe o quê? Ele escolhe as campinas do Jordão, aonde fica próximo às cidades. Sodoma e Gomorra, aonde tem pessoas que não temem a Deus. Mas ele vai tomar um conselho dele. Provérbios capítulo 4, versículo 14. Agora nós vimos o Roboão, que vai tomar conselhos daquelas pessoas que não têm temor. Vai tomar conselho do ímpio, daquela pessoa que não conhece o Deus. Que não conhece o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que não conhece a história da igreja, de Jesus Cristo, cabeça, versículo 14. Não entrais pela vereda ou pelos caminhos dos ímpios, nem andais no caminho dos maus. Você quer levar a sua família para Sodoma e Gomorra? Você quer ficar com amigos que não temem a Deus? Você vai pagar o preço. Você pode escolher isso. Versículo 15. Evitai-o. Não passais por ele, desviai-te dele e passai de largo, pois não dormem
se não fizerem mal, e fogem deles o sono se não fizer alguém tropeçar. Porque comem o pão da iniquidade e bebem o vinho da violência. Se você é uma pessoa que já entregou sua vida para Jesus, para que você vai andar no meio dessas pessoas? Por que você vai praticar essas obras, ouvir o conselho dessas pessoas? Olha só, o versículo 15 diz: mas a vereda ou o caminho dos justos é como a luz da aurora. Por que é como a luz da aurora? É porque a luz, ela revela o quê? Ela revela as obras. E uma pessoa que está firmada nos conselhos de Deus e aplica nos seus caminhos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Não é assim que diz o salmista também? Então a luz, ela revela as nossas obras. Elas revelaram as obras de Abraão. Elas revelaram as obras de Davi. Elas revelaram a obra de Salomão. E elas vão revelar um dia para todo mundo a obra de Jesus Cristo na cruz. Porque a luz que há em nós, ela vem de Cristo. As boas obras que há em nós, vem do Senhor. Mas se você quiser andar como ímpio, você pode andar. O que vai acontecer? Você vai andar em maus caminhos. Agora, se não é pelo nosso coração, se não é porque nós tomamos conselhos de terceiros, às vezes um mau conselho que leva a maus caminhos pode estar dentro da nossa própria casa. É o nosso terceiro item, de pessoas próximas a nós. Quando você abre, por exemplo, em Gênesis capítulo 25, vamos voltar lá para Gênesis, nós encontramos a vida de quem? Nós encontramos a vida do Jacó. Mas Deus, ele tinha dado a sua vontade para aquela família. Mas ninguém quis fazer a vontade de Deus. O pai não quis fazer, a mãe não quis fazer, o irmão mais velho não quis fazer, e o mais novo, que era o Jacó, não quis fazer o que Deus mandou. Cada um quis seguir o seu conselho, a sua vontade. E aí nós vamos observar que os maus caminhos, que os maus conselhos levam a maus caminhos, e no caso dessa história aqui, levou Israel para 430 anos no deserto. Foi construída uma casa, uma divisão, em que a história poderia terminar diferente do que nós conhecemos. Quando os pais não ensinam os seus filhos a colocar a palavra de Deus na frente de qualquer interesse pessoal, pode acontecer o que aconteceu com essa família. Então no capítulo 27, desculpa irmãos, no versículo 5 a 10 diz assim, Gênesis capítulo 27 e versículo 5, ok? E Rebeca escutou quando Rebeca era casada com Isaque. Rebeca era mãe de Esaú e mãe de Jacó. Era uma casa, 4 pessoas naquela casa, naquela família. Escutou quando Isaque falou ao seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido que o seu pai fala com o teu irmão, e teu irmão dizendo: traze-me uma caça e faça um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante a face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz daquilo que te mando. Vai agora ao rebanho, traze de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para o teu pai comer do jeito que ele gosta. E levar o seu pai até lá para que eu coma, e para que te abençoe antes da sua morte. O que está acontecendo aqui? O Isaac, ele não vai morrer agora, tá bom? Mas o que ele vai fazer? Ele vai abençoar o Esaú como primogênito. Porque quando Rebeca foi dar à luz, nasceu ali gêmeos,
nasceu o Esaú e nasceu o Jacó. E a Bíblia conta que quando o Esaú saiu, o Jacó, um bebê, segurou no pé dele, a briga começou ali. Só que antes desse episódio isso acontecer, o anjo do Senhor disse para Rebeca: olha, você vai dar luz a 2 filhos, e o maior vai servir o quê? O menor. Então qual que era o conselho, a palavra de Deus? É que o Esaú ia servir o Jacó e a sua descendência. O pai, sabendo disso, havia já se passado muitos anos, o que ele fez? Capítulo 26, ele com fome ali, ele pede para o filho mais velho, o Esaú, ir lá e fazer um guisado para ele fazer o quê? Para ele dar essa bênção. A Rebeca, sabendo do que Deus tinha falado, mas não por esse motivo, é porque o pai amava mais o Esaú e a mãe amava mais o Jacó, ela chamou o Jacó e disse: olha, teu pai vai abençoar o seu irmão, vai ali, pega 2 cabritos e traz que eu vou preparar, eu conheço seu pai, né? Muito mais do que você, eu vou preparar e você vai enganar ele. Olha só o conselho que a mãe deu para o filho mais novo. Então, um mau conselho, o que aconteceu com a história de Israel? Meus irmãos, não é só Jacó que é Israel, é 430 anos lá no deserto, porque a família de Israel vai crescer com os mesmos problemas que ele tinha, que aprendeu na casa do seu pai e da sua mãe. Versículo 41, do versículo 27, o que aconteceu? Nós estamos avançados em hora aqui, mas um mau conselho. Olha, quando o Jacó enganou seu pai e o Esaú ficou sabendo, o Esaú jurou o Jacó de morte. Versículo 41 diz assim: e Esaú odiou o Jacó por causa daquela bênção com que seu pai tinha abençoado. Esaú disse no seu coração, olha o conselho do coração dele, está vendo? Chegar-se-á os dias de luto do meu pai. Quer dizer, vai chegar o dia que meu pai vai morrer. E eu matarei Jacó, o meu irmão. Um mau conselho já gerou um mau caminho. Capítulo 28, versículo 10. O Esaú quer matar ele. A mãe pega ele, ajunta as trouxinhas dele. Capítulo 28, versículo 10, você pode ver na sua Bíblia. O Jacó tem que sair fugido de Berseba e voltar para Harã. Olha só, o que Deus disse? Abraão, sai da tua parentela, da casa do teu pai e vai para onde eu te mostrar onde você tem que morar. Um mau conselho gerou um mau caminho. Ele saiu da benção de Berseba, que é onde Deus mandou Abraão, Isaque morar, e foi para onde? Para uma terra onde não havia a palavra de Deus. Quando ele chegou lá no capítulo 29, versículo 15, o que ele fez para sobreviver? Ele fez a primeira aliança com o ímpio. Ele fez uma aliança com Labão, seu tio. Quer dizer, tio da sua esposa, né? Que era irmão da mãe dele. E aí o que ele fez? A primeira aliança. Vai trabalhar 7 anos para casar com a filha. O Labão engana ele. Ele faz a segunda aliança. Trabalha mais 7 anos para casar com a segunda filha, que na verdade era a primeira que ele queria casar. E aí ele, sabendo que Deus tinha aparecido para ele, volta para Berseba, o que ele faz? Ele faz um terceiro acordo com o sogro para que ele possa ficar rico. E quando ele sai de lá, ele ainda bate no peito com a aliança com o ímpio e diz assim: eu atravessei esse rio aqui só com um cajado na mão. Agora eu estou indo embora com um mundaréu de coisa, de bens, que dava para fazer 2 bandos gigantescos para atravessar aquele rio. Ele foi embora. Um mau conselho, hein? Aí, por que ele sai da casa do tio dele? Porque ele engana o tio dele nesse terceiro acordo. E ele engana o tio dele também quer matar ele junto com os irmãos. Então ele sai foragido. Só que quando ele sai fugido no caminho, quem que vem? Vem o Esaú. Aí o que está na cabeça dele? Meu irmão está vindo para me matar. Então tem paz. A pessoa que não ouve a palavra de Deus e segue nos conselhos dos ímpios. Olha só, meus irmãos,
a Rebeca, uma mãe, que conselho. Dentro da própria casa dela, nem imaginava que ia acontecer tudo isso na vida deles. Mas isto aconteceu. E aí quando você olha a vida de Jacó, onde ele vai se perder com os filhos, vai deixar os filhos viver do jeito que quer, não vai pôr ordem na casa dele, vai ter a preferência do José. Da mesma forma, ali que houve uma briga de separação de Esaú, vai acontecer ali. Então olha só, as coisas vão acontecendo e a gente toma conselho, é de Deus para a gente ser feliz. O pai e a mãe podem dar conselhos e nós vamos seguir porque a Bíblia diz que isso é justo, mas o conselho deve estar baseado onde? Na Bíblia e na palavra de Deus. Por isso, para nós terminarmos, é o seguinte: aprenda a guardar os conselhos no Senhor no seu coração. Vamos voltar para Salmo 119, que nós vamos terminar a nossa mensagem. Salmo 119, no versículo 11 e 12 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Você quer ser uma pessoa abençoada? Você quer ver o seu filho na presença do Senhor constantemente? Então não faça como Jacó, não faça como Ló, não faça como Roboão. Guarde no seu coração as palavras do Senhor. Nós temos 3 coisas aqui. Aquele que guarda as minhas palavras, assemelharei ao homem prudente. Jesus disse isso. Se você não quer que a sua casa tombe, que ela permaneça perpetuamente nos caminhos do Senhor, ouça os conselhos de Deus. Depois a palavra diz: aquele que guarda o seu coração no Senhor, ele será o quê? Ele será recompensada. A sua geração vai ser recompensada eternamente. Por quê? Versículo 13, no Salmo 119. Com os meus lábios declararei todos os teus juízos da tua boca. Folguei-me tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Recriar-me-ei nos teus estatutos e não me esquecerei da tua palavra. Quando você coloca a palavra de Deus em primeiro lugar, ali há sabedoria suficiente, porque vem de Deus, para saber o que é melhor para você, o que convém para você e como você deve viver para que você possa ter uma vida em abundância em Deus. A Bíblia diz que o Verbo habitou entre nós. Ou seja, Deus prometeu muitas coisas a Abraão, Isaque e Jacó, mas só através de Jesus Cristo a palavra foi cumprida, a bênção ela foi dada. Se você hoje está na sua casa, se você está aqui no culto, se você tem condição de comer, beber, isso é porque Deus fez toda a criação para que você pudesse dar glória para Ele. Para que você mesmo em tempos difíceis pudesse olhar para Deus e buscar refúgio no Senhor. A palavra de Deus ela não volta vazia. Se você está sofrendo alguma coisa neste mundo, vai chegar o tempo da bonança. E pode acontecer de não chegar o tempo na bonança ainda nesta vida, mas haverá uma vida eterna com Cristo Jesus. Por isso, se você nunca entregou a sua vida para Jesus, eu digo essa noite que você deve entregar. O que é entregar a sua vida para Jesus? É conhecer que os seus pensamentos e os caminhos que você anda só te separam de Deus. Vai chegar um dia que você vai morrer e o que você fez neste mundo não te aproximou de Deus, porque não era o caminho do Senhor. O caminho do Senhor é Jesus, que diz em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por isso, se você não fez uma confissão de fé, o que é isso? É ter a ciência de que você é um pecador
e você precisa de Jesus Cristo. Para isso você deve começar confessando os seus pecados para Deus e dizendo: Senhor, perdoa no meu pecado. Eu quero que Jesus venha morar no meu coração como único e suficiente Salvador. E a partir desse momento o Espírito Santo vai morar em ti. Ele vai habitar em ti e a palavra de Deus que hoje está na sua mão ou que você ouviu vai começar a frutificar em fé no seu coração, e a sua maior alegria vai ser ouvir a palavra de Deus, ouvir os estatutos de Deus e andar nos seus caminhos. Amém?